todos me ouvem bem? Gostaria de começar agradecendo o convite da casa e dizer que felicidade é a minha poder estar aqui mais uma vez. Eu agradeço a presença de cada um aqui hoje, encarnado ou desencarnado, e que a gente possa ter uma noite leve, tranquila, de aprendizado e de reflexão. O tema que nos foi proposto hoje é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Coloquei aqui para às vezes facilitar. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então a gente tem essa passagem em 3 evangelhos. O primeiro do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 19, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19. E a gente tem também essa outra passagem: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Bom, o capítulo de hoje ele é de uma enorme importância. Isso porque o capítulo está entre o não saiba o que é a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita, que é o capítulo 13 do Evangelho, e o fora da caridade, o lema aqui, não há salvação, capítulo 15. Então a gente está entre esses dois temas. E o capítulo de hoje ele é dividido em 4 partes. Primeiro, piedade filial. Segundo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Terceiro, a parentela corporal e a parentela espiritual. E quarto, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por que eu quis mostrar a divisão do capítulo? Para tentar demonstrar, desde já, no início, o quão importante é o seu conteúdo do nosso tema de hoje. Se a gente escolhesse só um desses 4 temas que eu acabei de comentar, já daria uma palestra completa. Então vejamos que nessa primeira passagem, Kardec ele nos mostra que Jesus ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la, porque nessa passagem ele recorre ao Velho Testamento e dá para ele uma nova roupagem, uma nova interpretação. Essa é uma característica muito marcante nos ensinamentos do Cristo, ou seja, de pegar algo, uma passagem, e desmistificá-la, clareando para nós o que antes era obscuro, mostrando então o seu verdadeiro sentido, de forma muito mais aprofundada. Tão aprofundada que até hoje, há mais de 2026 anos, nós ainda estamos tentando aprender os seus ensinamentos. E quando eu digo aprender, não é no sentido de ler e dizer que entendeu, mas o de interpretar, de meditar sobre aquilo, de sentir aquela mensagem e, enfim, de praticá-la. Bom, de início, nós vamos ter que esse mandamento, honrar a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência lógica da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Afinal, como que eu posso amar o meu próximo se eu não amo o meu pai ou a minha mãe? Mas não só amar, a gente está falando aqui do termo honrai. Honrar não é ser excessivamente submisso, obediente. Honrar é dignificar o que você está recebendo através das suas próprias ações, ou seja, indo muito além de satisfazer o ego de um familiar. O próprio Cristo se submeteu às tradições, ao respeito à família, exercendo a profissão do Pai até o momento em que ele foi exercer sua missão. Honrar também é não guardar raiva, não guardar ódio, é dar para os nossos pais o direito de errar também, porque assim como nós, eles também são almas falíveis, ainda no processo de evolução.
imperfeitos. Quando Cristo diz que honrar a seu pai e sua mãe, não é só respeitar, é também estar presente nas horas de necessidade. Ou seja, é cuidar deles na velhice, assim como eles fizeram conosco na nossa infância. E nesse ponto, os espíritos superiores nos fazem um alerta. Honrar o pai e a mãe não é só comprar comida e dar um teto. É também dar o cuidado, o amor, que aqui, pelo Evangelho, são tratados só como os juros de uma dívida impagável que a gente tem com eles, com os nossos pais. Vejam bem, só os juros. A gente nem está falando da dívida principal ainda. E ainda, os espíritos superiores ainda fazem um outro alerta, que ai daqueles ingratos que receberam dos seus pais, através da vida material, corpórea, a vida moral, que para esses ingratos, a punição vai ser a ingratidão e o abandono, talvez nessa encarnação ainda, mas se não nas próximas. E nessa reflexão, vocês podem ter pensado, mas e o pai ou a mãe ausente? E o pai ou a mãe que não deu amor, que não cumpriu então com a sua missão sagrada? Nesse momento, eu lembro das histórias de quem não teve contato com o pai ou com a mãe, ou então de quem teve contato com o pai, mas depois ele foi embora, ou então das histórias de quem teve um pai que ficou, mas que era melhor ele ter ido embora. E mais uma vez, um outro alerta, o de que não compete a nós, na condição de filhos, que todos nós aqui somos, de puni-los, mas sim a Deus. Por acaso, a gente lembra o que a gente fez nas nossas encarnações anteriores? E se eu tivesse sido um péssimo pai ou uma péssima mãe nas encarnações anteriores? E nós, na nossa infantilidade, na hora de sofrermos por algo que talvez nós mesmos fizemos lá atrás, nos julgamos superiores a ponto de falar: eu não merecia estar passando por isso. Talvez não só merece, como devia agradecer a Deus pela oportunidade de estar podendo corrigir esse erro grave. Mas não só isso, de agradecer a Deus pelo véu do esquecimento, porque se nós lembrássemos do nosso passado, certamente nós não teríamos condições de lidarmos com tanto erro e tanta perda de tempo. Então, se a lei da caridade manda a gente pagar o mal com o bem, que nós sejamos tolerantes para com essas imperfeições do outro. Se nós temos essa obrigação, inclusive com os nossos inimigos, imagine só com os nossos próprios pais. Então, se a nossa falta de educação com quem a gente já não gosta já é uma falta aos olhos do Cristo, pensa quando nós maltratamos os nossos pais. Aí o Evangelho alerta que não é só uma falta, mas sim um crime, porque a gente junta a falta de caridade e a ingratidão. E agora a gente precisa falar dessa segunda passagem: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque teve a promessa de recompensa aqui na terra e não nos céus. Primeiro, a gente precisa lembrar que essa mensagem está nos 10 mandamentos, há mais de 1 milênio de anos antes da vinda de Cristo, quando as pessoas ainda estavam em busca da famosa terra da promissão, que seria então a terra prometida por Deus. Se na época de Jesus já existia uma dificuldade muito grande no entendimento dos seus ensinamentos, basta a gente pensar em como era há mais de 1000 anos antes da sua vida. Então, como as pessoas daquele tempo não sabiam nada sobre a vida futura, eles só pensavam na vida presente, na vida corpórea, eles precisavam ser impressionados pelo que eles viam. Então Deus buscou a linguagem mais próxima ao que eles poderiam entender, como se fosse a gente tentando conversar com uma criança
tentando explicar algo muito profundo, mas de uma forma mais palpável, mais mastigada. Dessa forma, com o avanço do tempo e a melhora no entendimento sobre os ensinamentos, sobre os mandamentos, vem Jesus e diz: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, esse é o motivo de ter sido feita essa promessa de recompensa aqui na terra e não nos céus. E é por essa razão que a recompensa por todas as coisas boas que nós fazemos, que nós praticamos aqui na terra, vai vir no mundo espiritual. A recompensa por todo o amor, por toda a caridade que nós praticarmos. Agora a gente passa então para quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. Peço para todo mundo acompanhar, para ficar mais fácil a contextualização. E, tendo vindo para casa, reuniu-se ali tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassado o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em uma primeira leitura, a gente pode se questionar: mas como assim Jesus perguntou quem que era sua mãe e quem que eram seus irmãos? Por que ele agiu, aparentemente, com tanta indiferença, como se ele negasse a própria mãe? E agora a gente começa um assunto muito interessante, mais do que a gente já vinha comentando. Jesus ele não quis desprezar ninguém da sua família material, corpórea. Na verdade, ele aproveitou o contexto daquela situação, onde ele estava cercado de uma multidão e sua família estava do lado de fora, para poder dar mais um ensinamento. Um ensinamento da diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual, ou então da família material e da família espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece para a gente que muitas das vezes os integrantes de uma família são espíritos simpáticos entre si, ligados por relações anteriores a essa encarnação. Mas também pode acontecer que esses integrantes da nossa família sejam estranhos uns aos outros, que às vezes se afastaram justamente por alguma inimizade, algum ódio, ou enfim, algum erro do passado, que agora, nessa encarnação, vai servir como prova, não só para aquele espírito, mas para aquele conjunto da família como um todo. Todos, então, vão poder tirar um ensinamento daquela situação, daquela pessoa ou daquelas pessoas na própria família. Então, se a gente olha para o nosso irmão problemático, um pai ou uma mãe desequilibrado, que a gente passe a encarar aquela situação de uma outra forma, com novos olhos, que a gente se questione: o que eu posso evoluir com esse desafio, com isso? De que forma que eu consigo ajudar o meu próximo? Aquela situação que antes a gente enxergava como problemática, que agora, com esse novo olhar que o Espiritismo nos proporciona, que a gente passa a ver se eu estou nessa família material, algum objetivo para minha melhoria moral? Tem. Então, aí vem o Evangelho explicar que o sangue ele não é o verdadeiro laço de família, mas sim o da simpatia e o da comunhão de ideias. É isso que vai prender um espírito ao outro, antes, durante e depois da sua encarnação.
É com isso que o Espiritismo consegue explicar a diferença de dois irmãos que nasceram juntos, foram criados juntos, receberam a mesma educação e ao mesmo tempo são tão diferentes, não gostam nem de ficar perto do outro, mostrando então que a causa não estaria nessa vida presente. Da mesma forma, duas pessoas nascidas de pais diferentes, mas que sentem uma conexão muito grande, como se fossem irmãos de sangue mesmo. Quem nunca teve um amigo ou alguém que em determinado momento olhou para aquela pessoa e pensou: a gente encaixa bem demais, não pode ser dessa vida não. Então, a família espiritual, ela continua tanto na encarnação quanto no mundo espiritual. É uma família durável, que transcende a questão do sangue. É uma família ligada pela sintonia de um com o outro. André Luiz, no livro e no filme Nosso Lar, ele recebe o auxílio, já depois de ter desencarnado, da sua mãe, mostrando que a sintonia entre os dois ainda continuava, mesmo após o seu desencarne. Ou seja, um exemplo claro de uma família material que se manteve ainda como uma família espiritual. Mas não só isso, que sua mãe detinha uma evolução espiritual tão grande que, mesmo de outros lugares do plano espiritual, ela ainda continuava acompanhando ele e auxiliando ele, e que mais tarde iria reencarnar para poder ajudar o pai de André Luiz. Ainda no Nosso Lar, nós temos o exemplo da Dona Laura, uma personagem que aparece poucas vezes no filme, mas que as poucas vezes que ela aparece, ela sempre fala uma frase que rende quase que o filme todo. Um espírito que não precisava mais reencarnar, mas ela voltaria à Terra para poder ajudar Heloísa, que seria sua neta, que teria desencarnado e que precisaria reencarnar mais uma vez, ainda não carregada dos sentimentos da matéria. Só que agora, ao invés da condição de vó, como foi na encarnação anterior, ela seria sua mãe, justamente para poder ensinar e oferecer o desapego da matéria e a aceitação na vida futura. Já a família material, então, é uma família frágil, que assim que a matéria acabar, ela acaba junto. Quantas situações a gente não tem que aquele mesmo chefe da família desencarna e parece que a família foi junto com ele? Ou seja, um indício que aquela família era puramente material, que o sangue não foi o suficiente para manter aquela família unida. Diferente da família espiritual, que a sintonia de ideias, independente da presença ou não daquele membro, ainda continua interlaçando aquelas pessoas. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, ele esclarece para a gente que parentela é o que a gente tem aqui na Terra. Ou seja, são esses laços sanguíneos que a gente tem. E, enquanto família, seria a nossa família espiritual. É isso que Jesus quis explicar aos seus discípulos quando ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mas e a ingratidão dos filhos e os laços de família? Quais são as instruções dos Espíritos sobre isso? De início, a gente tem que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Como que pode uma criança, um adolescente ou um adulto sentir ódio, repulsa, raiva dos pais que nunca fizeram nada para causar esses sentimentos? Essa é uma reflexão que o Evangelho nos traz, e que para isso, se a gente não consegue buscar uma resposta nessa vida presente, a gente precisa olhar para o passado. A nossa encarnação visa o quê? A correção de erros, a nossa depuração, a nossa melhora moral, que os desafios materiais nos proporcionam, certo? E o que um filho ou uma filha nos oferece do ponto de vista espiritual? Uma oportunidade. A oportunidade de amar alguém sem nem conhecer o seu rosto durante 9 meses. A oportunidade de amar o próximo na condição de seu filho sem pedir nada em troca.
mas também a oportunidade de corrigirmos os erros do nosso passado. Quem sabe com aquele filho que agora, com a dádiva do véu do esquecimento, a gente pode enxergar com um novo olhar. Mas não só isso, a oportunidade que aquele filho ou aquela filha nos dá de nos melhorarmos. Por isso a gente precisa lembrar que a cada pai e a cada mãe presente, encarnado e desencarnado, Deus vai perguntar: que fizestes do filho que eu lhe confiei? Se pela culpa desse pai ou dessa mãe, aquele filho ou aquela filha sucumbiu, a pena vai ser o remorso, que vai chegar a tal ponto de um dia pedir a Deus para ter uma nova oportunidade para corrigir esse erro. E olha isso, os espíritos superiores ainda recomendam o seguinte: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. E ainda fazem um alerta aos pais que desde os primeiros anos de idade, uma criança manifesta seus instintos de existências anteriores, sejam eles bons ou maus. Por isso que os pais sejam como um jardineiro, que vai cortando os defeitos assim que eles começam a nascer, porque se deixarem crescer demais, os galhos e as folhas disso vão ser o egoísmo, o orgulho e a ingratidão. Mas e aqueles pais que cumpriram a sua missão? A esses então o Evangelho explica que a consciência deve ficar tranquila. Porque se fizeram tudo que podiam para o adiantamento moral daquele filho ou daquela filha, se porventura esse filho errar, foi então pelo seu próprio livre-arbítrio. E ainda aos pais que estão cansados da tarefa, lembrem-se, Deus não dá nenhuma prova que não possa ser cumprida. Mas não só isso, que todos nós nos lembremos que a Terra é um mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração, que nós tentemos mudar a nossa forma de enxergar as coisas, lançando a nossa visão ao longe, não mais olhando para a nossa família como algo terreno, ligado só pela matéria, mas sim pelo Espírito. Porque se um dia a nossa família espiritual começou na nossa família material, por que a gente não pode tentar, nessa encarnação, estreitar então os laços com a nossa família material para um dia ela vir a ser uma família espiritual? Quem sabe dessa forma a gente conseguiria aumentar a nossa família espiritual rumo à família universal de Cristo. Mas não só isso, às vezes membros da nossa família espiritual, espíritos afins, encarnam na nossa família para nos ajudar. Ou seja, nós sempre vamos ter o apoio da espiritualidade, que vai estar lá disposta a nos ajudar. O que falta é o nosso pedido de ajuda, a nossa busca pela sintonia com Deus. Allan Kardec, ele não chegou a conhecer seu pai e ele também não teve filhos, mas ainda assim ele teve a sensibilidade de entender e interpretar as orientações dos espíritos superiores sobre o real significado de honrar pai e mãe. Que nós que temos essa oportunidade aqui hoje, muito mais do que Kardec um dia teve, a gente possa cumprir a nossa missão, seja como filho que todos nós aqui somos, ou seja na posição de pais, como alguns de vocês aqui já são. Que a gente lembre sobre a lei de sociedade prevista lá nas questões 774 e 775 do Livro dos Espíritos, onde explica que não existe evolução sem cooperação, sem convivência com os outros, sem um aprendizado nas relações, sem vida social, que começa aonde? Na família, na vida familiar. A gente tem então a família material como essa escola mais específica que vai nos preparar para a escola maior, que é a vida fora dela. Portanto, se nós ainda não conseguimos cultivar, manter e desenvolver a paz dentro desse núcleo estreito, dentro da nossa própria casa, que é a nossa família espiritual, a nossa família material, como que a gente pode esperar paz no mundo? No livro Vida e Sexo, o Emmanuel comenta sobre o Instituto da Família como essa função educadora e
regeneradora. Educadora por mostrar o caminho certo para a gente, e regeneradora porque, através do esquecimento do passado, nos é dada a oportunidade da gente curar as nossas dores e as nossas aflições. Daí a importância da gente valorizar esse nosso encontro aqui hoje, o encontro com a nossa família material, que por vezes precisou de séculos de preparação da espiritualidade para estarmos aqui hoje com os nossos pais e com os nossos irmãos. Que a gente pense então e valorize o esforço da espiritualidade para nos conceder esse benefício. Que vejamos em cada um daqueles que Deus colocou do nosso lado aquela oportunidade bendita de crescermos e que saibamos sempre recorrer aos Espíritos amorosos, que do alto nos acompanham torcendo, fazendo esforços e sacrifícios para que um dia a gente possa estar lá junto com eles nos planos do infinito, enlaçados então, enfim, pelo esse laço indestrutível do amor universal. Que Jesus possa viver em nosso lar, em nossa família material, e que esses laços possam se consolidar rumo à família universal, que espera então a todos nós. Por fim, para finalizar, que se a gente não pode ser ainda aquela árvore que vai dar muitos frutos, que a gente possa ser a semente que vai dar origem à árvore no coração do próximo, através do amor e da caridade. Uma boa noite a todos.